101,7 FM, tocando tudo pra você do nosso futebol mineiro, claro. Alô BH, Super FC, segunda edição pela Rádio Super Notícia 91,7. Temperatura tá só subindo, eu disse 22 graus aqui na capital mineira. Coordenação geral do nosso Rogério Maurício. Na mesa de áudio, nosso Wilson Cardoso, também conhecido como Wilson Xodó. Vai, Wilson! Vamos com os destaques desta segunda-feira. Galo, Atlético apresenta novo técnico. Fred tem lesão confirmada e para por tempo indeterminado. Raposa Cruzeiro vira a chave para a Copa do Brasil. Diretoria vai à CBF reclamar de arbitragem. Coelhão, líder da Série B. América volta aos treinos e volante reforça o time. E aqui você participa com a gente no Twitter, @SuperFC. WhatsApp também, 31, código de área 98810-917. Aqui é a Rádio das Promoções, você sabe, dê um pulinho no tempo.com.br. O nosso portal das promoções, e lá você vai fazer o seu cadastro para concorrer a vários prêmios. Olha só, tem promoção do dia, um par de ingressos para o show do Cidade Negra, que acontece no dia 12 de agosto. 2 pares de ingressos também para o stand-up de Carlinhos Maia. Tudo isso para você. Carlinhos Maia, que estourou na internet em 6 meses, ele conquistou mais de 2 milhões de seguidores em sua fanpage no Facebook. Os ouvintes da Rádio Super Notícia FM ganham ingressos para o show do comediante que chega no dia 11 de agosto. Então, dê um pulinho no nosso portal tempo.com.br ou então ligue pra gente no 2101-3917. Agora o assunto é o trânsito de Belo. Trânsito na Super. A melhor rota em tempo real. O nosso GPS pede passagem, sabe tudo do trânsito de BH, da região metropolitana. Grande abraço. Boa noite, Ailton do Vale. Boa noite, Hugo Sérgio. Grande abraço. O trânsito está congestionado na Avenida José Cândido da Silveira, entre a Conselheiro Lafayette e a Cristiano Machado, no sentido bairro. Trânsito intenso também na Avenida Antônio Carlos, entre o Anel Rodoviário e a Barragem da Pampulha, no sentido Pampulha. E na Avenida Pedro II, o trânsito é intenso entre o viaduto Dona Helena Greco e a Avenida Carlos Luz, no sentido bairro. Hugo Sérgio. Valeu, Ailton do Vale. 6:03. Esporte, notícia, prestação de serviços, música e diversão. Você ouve aqui 91,7. Hoje é dia do fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Entramos São Paulo e Grêmio, fechando a 16ª rodada do Brasileirão, às 8 da noite, em duelo que vai acontecer no Morumbi. O tricolor gaúcho, ele busca a vitória para diminuir a diferença de pontos para o líder Corinthians. Atualmente são 9 pontos de diferença, enquanto São Paulo precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. E quem começa a ligar o alerta para o risco de rebaixamento é o Galo. Após a derrota de ontem, a terceira seguida em casa, o técnico Rogério Micali chegou hoje, foi apresentado e terá muito trabalho pela frente. O Galo precisa reagir. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, claro, Libertadores. Com tudo no Galo. Grande abraço. Boa noite, Lohana Lima. Boa noite, Hugo Sérgio. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado conosco no Super FC segunda edição, falando diretamente da cidade do Galo, onde o técnico Rogério Micali foi apresentado agora há pouco, primeiro dia de trabalho do novo treinador do Atlético. Ele que tem 48 anos, é de Salvador, tem uma vasta carreira pelas categorias de base, Brasil afora, passou por times como Londrina, Figueirense, trabalhou no próprio Atlético por 6 anos e meio, treinando a equipe sub-20 e seu maior feito foi a conquista com a seleção brasileira sub-20, a medalha de ouro no Rio de Janeiro no ano passado. A tão sonhada medalha não só para a torcida, mas também para a CBF, ele que assumiu que foi um risco deixar o Atlético, deixar o clube onde ele treinava as categorias de base para poder se juntar à seleção brasileira e trazer essa tão sonhada medalha. O técnico Rogério Micali já tem pela frente um compromisso muito difícil, que é nesta quarta-feira, diante do Botafogo. O Atlético vai ao Rio de Janeiro buscar a vaga à semifinal da competição, venceu o jogo de ida por 1-0 no Independência, com o gol do Casares, e terá então pela frente esse objetivo, o primeiro do Rogério Micali à frente da equipe.
Para essa partida, ele já esboçou aqui na Cidade do Galo a equipe que vai jogar. Vitor, Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Leonan, Adilson, Ralf, Elias, Luan, Casares e Robinho. Com umas ponderações, claro. Leonan entrou hoje, mas porque o Fábio Santos sentiu uma pancada. O Ralf também no lugar do Iago, que apontou um desgaste. Rafael Moura também não participou desta atividade, mas nenhum preocupa em relação a departamento médico. Estarão todos à disposição do treinador para a viagem para o Rio de Janeiro. Falando ainda de departamento médico, Hugo, o Leonardo Silva foi liberado, mas em contrapartida, o atacante Fred foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha, um estiramento, e vai desfalcar o Atlético para os próximos jogos. Outra situação também tratada aqui na Cidade do Galo, em relação ao Rafael Carioca, o volante esteve em campo na derrota desse domingo por 2-1 diante do Vasco no Independência, mas vai definir seu futuro provavelmente até amanhã. Ele que tem uma proposta do Tigres do México e deve deixar a equipe do Atlético, deve se transferir para o futebol mexicano. Olho na sequência do Atlético, pega o Botafogo na quarta-feira, depois enfrenta o Coritiba no domingo no Couto Pereira, vai jogar na outra quarta-feira contra o Corinthians, esse jogo no Independência, vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio e depois o papo é Libertadores, vai jogar com Jorge Wilstermann no Independência, perdeu lá por 1-0 e busca a vaga às quartas de final do torneio continental. Deixa um recado também em relação à Taça BH. O time do Atlético está na semifinal, vai enfrentar o São Paulo às 8 horas da noite no Independência. Quem quiser prestigiar o Galinho, é só levar 1 quilo de alimento não perecível até o estádio. Eu já deixo o convite ao nosso ouvinte do Super FC segunda edição. Logo mais no Super FC Mesa Redonda, vamos trazer a palavra do novo técnico do Atlético, Rogério Micali, sendo apresentado na Cidade do Galo. Obrigado, Lohana Lima. 6-7, o nosso camisa 10, titularíssimo aqui no Super FC, segunda edição, comentarista Leandro Cabido, sinal de alerta, tá ligado no Galo. Um grande abraço, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Hugo Sérgio. Boa noite, tudo bem? Passou das 18? Passou das 18, 18h07 nesse momento. Viu que teve volta, né? Teve. Teve volta. Teve. Chicken. E você falando em sinal de alerta, já passou do sinal de alerta há muito tempo, né? Verdade. Perder pro Vasco, que tem um time, na minha opinião, abaixo da média em casa, mesmo nessa situação de treinador interino, o Atlético não pode fazer isso com o seu torcedor. E jogando lá no Newton Santos pela Copa do Brasil, vai ter que jogar muita bola se quiser avançar. Porque esse time do Botafogo, formado pelo Jair Ventura, é muito bom time. É um time que consegue, sim, jogar o futebol um pouquinho acima da média dos demais do futebol brasileiro. Então, se o Atlético quiser que seu torcedor volte a sorrir, por favor, que faça direito lá no Newton Santos. Você já tem um lugar definido para casar? Claro que se não tivesse aqui, ó, uma dica especial para quem vai se casar e ainda não encontrou um lugar ideal. Indica o Centro de Convenções do Daria Hotel. Espaço luxuoso para recepções, ótima localização, com estacionamento e ainda com opção de realizar o dia da noiva e a noite de núpcias no próprio hotel. Uma ótima opção para você. Agende uma visita. Ligue 31 código de área 3248-1000 Daria Hotel. A participação na live que não para. Grande Rômulo Fegali. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Hugo, tudo bem? Tá 100%, né? 100%, 110%. Dale, garoto. Ó, pergunta que não quer calar, né? A opinião do Leandro, de todo mundo da mesa aí, é sobre o que vocês esperam do trabalho do Micali mesmo, né? Pergunta aqui na live, o pessoal de Florianópolis mandando um abraço, perguntando qual que vai ser a produção do Atlético com o Micali, a perspectiva. E o Henrique Dias, inclusive, quer saber, Cabido. A situação do Micali é um pouco complicada porque ele não vai ter tempo de treinar o time, né? O Atlético, como a Lohana falou, joga em sequência aí, serão 20 dias insanos aí pro Atlético. O Atlético vai basicamente jogar futebol na Independência, viajar para jogar fora, voltar para Independência, isso sendo quarta e domingo. Então o Micali vai ter que aproveitar esses momentos pré-jogo, por exemplo, amanhã, já treinou o time hoje e vai treinar a equipe amanhã novamente para tentar arrumar a casa de alguma forma. Agora, será que vai dar tempo? Será que a torcida do Atlético vai aceitar uma nova sequência de derrotas? Eu não sei. Tá aí o nosso Leandro Cabido, 6h10, já mais participações, o intervalo e na volta o Cruzeiro com o nosso Arthur Moraes. Até já. Super Notícia, rádio de todas as torcidas. Super Notícia. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Eleitor, o cadastramento biométrico em Betim e Contagem agora é obrigatório. Agende seu atendimento pelo Disque Eleitor 148 ou pelo site do TRE de Minas Gerais e faça logo o seu. Não deixe seu título ser cancelado. Vá o quanto antes. Biometria. A digital de cada um faz a diferença. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Não pode faltar ninguém. Agora você está mais perto de conquistar a sua liberdade. A Moto BH Honda está mais perto de você, com 2 novas lojas. Avenida Cristiano Machado, 1991 e na Avenida Afonso Pena, 527. Aproveite toda a linha Honda 2017 com preços e condições imperdíveis. Moto BH, o seu espaço Honda. Para mais informações, acesse www.motobh.com.br. E tranquilidade. O melhor lugar do mundo é a casa da gente, não é? Se liga no conselho, invista na sua casa. Vem para a CNR. E a CNR não é só para quem está construindo ou reformando, não. Ela é para o seu dia a dia. Na CNR você estaciona com tranquilidade e em poucos passos já está sendo bem atendido. Isso é comodidade. Isso é CNR. CNR da Reforma Construção. BH, Nova Lima, Contagem, Betim. Super Notícia. Jornalismo de qualidade e credibilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Show de esporte 91,7. Tudo Sérgio. De volta com o Super FC, segunda edição. Alô, Belo Horizonte, 6-12. Raposa, chegando o Cruzeiro, que virou a chave para a decisão da Copa do Brasil. Esse duelo decisivo contra o Palmeiras. Arthur Moraes, com tudo no Cruzeiro. Boa noite, Bam. Vossa Celeste, tudo bem com o amigo? Tudo bem. Grande Hugo Sérgio, locutor que é nosso. Alô, Nação Azul. Amigos ligados do Super FC, segunda edição. Reapresentação agitada lá na Toca da Raposa, movimentada, nova posição da diretoria do clube e desta vez com mais peso, porque falou o vice-presidente de futebol. Ainda ontem já havia se manifestado o Klaus Câmara, que é o diretor. O Bruno Vicentinho é o vice-presidente, tá voltando, né? Tava licenciado, mas olha, o Cabido vai dar a opinião dele a respeito dessa manifestação. Eu acho o seguinte, Avaí é passado, pênalti não marcado é passado. A decisão do árbitro, ele não vai voltar atrás. Ele vai ganhar uma geladeira aí, porque a CBF reconhece o erro, mas o Cruzeiro já pagou o seu prejuízo pela derrota, poderia ter evitado essa derrota, primeiro, com as oportunidades que teve no jogo, que criou e não botou a bola lá dentro, e com esse pênalti poderia ter diminuído o prejuízo, pelo menos alcançado o empate. Mas o Cruzeiro não vai ficar só nessa lamentação. Quando a diretoria se posiciona, é bom, porque soa também como um alerta para quarta-feira. Esta decisão com o Palmeiras. O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro bastante rigoroso, você conhece bem, lá do futebol goiano, onde você... o jogo com ele não anda muito não, viu, Arthur? Não anda, né? Não anda. Mas ele é rigoroso, Rigoroso. Né? Marca em cima. Marca em cima. Não conversa, libera muito cartão. Ele é muito polêmico também. Jogos apitados por ele sempre traz uma determinada polêmica. Tomara que não. Que em campo, Cruzeiro e Palmeiras possam colaborar também com a arbitragem. Mas essa posição de ir à CBF é uma boa sim. Repito, não só para reclamar do quanto foi prejudicado na partida com o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, mas um alerta visando a decisão de quarta-feira com o Palmeiras. A sua posição, comentarista Leandro Cabido, acho que o Cruzeiro está no papel dele, né? Se manifestando, mostrando que a direção do clube está atenta. Não tenha dúvida disso. Tem que firmar a posição, Arthur. Essa história de ser prejudicado e a diretoria só ficar nas lamentações no pós-jogo, isso já não funciona mais não. Tem que chegar, dar uma coletiva, ir até a CBF, fazer uma reclamação formal para que isso não aconteça mesmo. Agora, uma coisa é o Cruzeiro ser prejudicado durante um jogo, não uma marcação de pênalti. Outra é o time jogar mal. O volume de jogo foi interessante? Foi. O volume de jogo do Cruzeiro contra o Avaí
Foi suficiente para tentar uma vitória? Não. Esse é o problema. O Cruzeiro tem que parar de errar as finalizações que tem errado. E às vezes as criações acontecem e o gol não. O Cruzeiro precisa marcar gols para vencer jogos. E a defesa lá atrás, quando vier uma bola, tem que cortar uma bola. Igual foi a partida de ontem. Não conseguiu cortar, derrota por 1-0. Finaliza, mas a pontaria tá realmente devendo. A pontaria tem que ser treinado, isso aí. O Mano tem que pegar essa rapaziada, botar o pé na forma. A respeito desse jogo, eu falei movimentação na reapresentação, porque teve Rafinha liberado para os treinamentos físicos, teve o Meia Robinho, teve o Digão, que já teve o nome dele publicado no BID, e aí já poderá até fazer a sua estreia, se for desejo do Mano Menezes, no jogo de domingo com o Vitória no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil não dá mais, as inscrições já se encerraram. Para decisão com o Palmeiras, vamos trazer aqui no Super FC segunda edição a palavra do argentino Romero. Lá foi 3-3. E aqui o que vocês esperam, como que terá que ser, no seu entendimento, o comportamento do time estrelado, Romero? Eu acho que o time fez um grande primeiro tempo lá no campo deles, né? Segundo tempo eles conseguiram fazer gol, mas não conseguiram jogar bem. Fizeram gol mais na força, né? Empurraram o time para dentro, com muito chute longe, jogada por fora, levando o zagueiro a cabecear. Mas Cruzeiro está jogando muito bem. Eu acho que a gente tem que confiar em nosso jogo e fazer o jogo que fiz também com o Palmeiras quando jogou aqui no Brasileirão. Agora, é uma competição que o time do Cruzeiro tem a possibilidade de chegar mais próximo da disputa de um título. Vocês vêm falando sobre isso? Essa possibilidade de disputar um título da Copa do Brasil? Sim, obviamente. Hoje é nosso objetivo, né? Hoje só estava pensando na Copa do Brasil, nesse jogo tão importante que a gente tem contra a Palmeiras. É um jogo de decisão e que dá uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Ficou alguma lição daquele empate em 3-3 lá em São Paulo? Sim. A lição sempre, todo jogo te deixa uma lição, né? Mas essa aí foi uma lição boa para nós, para quando a gente faz um grande primeiro tempo como fiz lá e dá certo, que a gente pode sacar uma diferença grande, né? O segundo tempo tem que entrar ligado da mesma forma, como se o jogo estivesse 0-0. Muito bem, argentino Lucas Romero, deu para compreender tudo direitinho aí? Tudo azul, né, o que Arthur? falou, tudo azul. Olha, deixa quieto. Mais de 33 mil ingressos vendidos antecipadamente para a decisão de quarta-feira. Imagina, vai ser aquele jogo, amigo, de mexer realmente com a adrenalina, com a emoção do torcedor, que terá que ter paciência, vai ter que empurrar, vai ter que incentivar, vai ter que pegar essa derrota de ontem para o Avaí em Santa Catarina, guardar ela e cobrar o time depois. A reação, depois a forra, ou melhor, a recuperação, a reabilitação, mas a concentração é em cima do Palmeiras. Então o torcedor vai dar as caras, vai comparecer, vai apoiar mais uma vez. Amanhã o treinamento final, no período da tarde, e o que disse o vice-presidente de futebol Bruno Vicentim, a gente vai trazer logo mais no Mesa Redonda, no Super FC, Mesa Redonda, a palavra então oficial do clube, passada pelo vice-presidente de futebol, Bruno Vicentim. E o pessoal perguntando, e o Galhardo? Você está aguardando a apresentação dele para os exames médicos, para a assinatura do contrato e para que ele seja posteriormente também apresentado a toda a imprensa. O Digão já havia sido apresentado na semana passada, já trabalhando para valer, o mesmo vai ocorrer esta semana, durante a semana, com o Messidoro, que é aquele argentino colocado na negociação envolvendo o atacante Ramon Ábila com o Boca Juniors. Bom, tô botando fé, mais uma vez, acho que a motivação vai ser outra, uma etapa decisiva da competição, quartas de final, vale vaga para as semifinais, e o Cruzeiro tem que respirar realmente esse Palmeiras, essa Copa do Brasil, onde ele tem a chance real de conquistar ao menos um título na atual temporada. Tá devendo, como disse aí o Cabido, tá tendo volume de jogo, mas não tá tendo eficácia. Tem que melhorar no item, né, no que diz respeito aí a
a botar essa bola lá dentro, tem os fundamentos do futebol. Claro. E finalizar direitinho, botar o pé na forma. Concorda, Hugo Sérgio? Sim, sempre pra cima o nosso Arthur Moraes Cabido. Não tenha dúvida que o jogo de quarta-feira vai dizer muito do Cruzeiro na temporada, né? Lembrando que o resultado lá de 3-3, apesar de ter sido ruim por causa do que aconteceu, o Cruzeiro abriu 3-0, o Palmeiras conseguiu a igualdade, o Cruzeiro tem 2 resultados, o empate e a vitória. Dificilmente esse jogo terá outro 3-3, por exemplo. Então o Cruzeiro tem que, por obrigação, para manter a sua temporada viva, conseguir essa classificação que vai ser muito importante. Além da vitória, mais 3 alternativas, né? Porque o os Cruzeiro pode, 3 empates, né? Pode empatar 0-0, pode empatar 1-1, pode empatar 2-2 da Cruzeiro, amigo. E 3-3, inclusive, é pênalti também. Então também. O Cruzeiro tem que ficar esperto aí e o torcedor tem que comparecer ao Mineirão em peso para prestigiar a equipe, que agora é o momento. Rapidamente, quem tem a missão mais difícil? Cruzeiro ou Atlético? O Atlético. Muito mais difícil? Não é muito mais difícil, mas é pelo momento de instabilidade que o Atlético vive. O Atlético vive um momento de instabilidade muito maior que o Cruzeiro. Apesar de que o Cruzeiro também está devendo seu futebol. Mas vai jogar no Mineirão lotado e só precisa de um empate. Não é possível, né? 6h22, o intervalo e já. Carrossel Americano, tá bem na B, líder da Série B. O América já, com o nosso João Vitor, o Cirilo. Até já. Quer ouvir música e saber mais do seu time? Super Notícia FM. Quer viajar pelo Brasil gastando pouco? Então aproveite as ofertas de baixa temporada do Decolar.com. Viaje com preços reduzidos e em até 12 vezes sem juros. Voo Avianca para São Paulo a partir de entrada mais 5 vezes de R$24. Pacote de 7 noites para Maceió a partir de 12 vezes de R$99. Ofertas de baixa temporada pelo Brasil só no Decolar.com. Decolar.com. Tudo para a sua viagem. Sujeito à disponibilidade no período da promoção. Decolar.com. Agora todo mundo vai andar de Hyundai. Vai andar de Hyundai. Neste mês tem fogueira de preços baixos Carvel Coreia. Vamos torrar todo o estoque para você comprar melhor. HB20 completo a partir de R$ 39.990. HB20 1.6 hatch e sedã automático com taxa zero. Creta a partir de R$ 73.990 em emplacamento grátis. Consulte condições. Nunca compre um Hyundai sem consultar a Carvel Coreia. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Vem aí a 5ª edição do Circuito pela Paz 2017. A segunda etapa da corrida será nos bairros Caieiras, Vale Formoso, Vista Alegre, Central Park e Vespasiano, reunindo adultos, jovens e crianças. Não perca a largada no dia 30 de julho, domingo às 8h30. Percursos de 5 km adulto e 1 km infantil com premiação em dinheiro. Informações 3284-6006 ou acesse circuitopelapaz.com.br. Participe. Realização Jornal Super Notícia e Rádio Super Notícia 91,7. Apoio Prefeitura de Vespasiano. Super Notícia FM. Ouça pelo aplicativo. Assista pela live. Supernoticia.com.br. Se liga na gente. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Show de esporte 91,7. Hugo Sérgio. Com Super FC, segunda edição, 6h24. América inicia a semana de preparação para o confronto direto. Juventude, sul do Brasil, com o Coelhão. Forte abraço. Boa noite, João Vitor Cirilo. Alô, Hugo Sérgio, um abraço pra você, pra quem se liga no Super FC segunda edição. Pois é, se o América vive uma boa fase, os adversários diretos não vivem, né? Inclusive o Juventude, que perdeu aí pela segunda vez nos últimos 3 jogos, não venceu nesse período. O próprio Guarani também não venceu nas últimas 3 partidas, vem de 3 empates. E o América se aproveitou dessa situação, assumiu no último fim de semana a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. 30 pontos conquistados até aqui por essa equipe americana. Time que se reapresentou hoje e com boas notícias para o técnico Anderson Moreira. Ou boa notícia, podemos dizer no singular mesmo. Volante Juninho estava afastado há quase 3 meses, cerca de 3 meses, uma lesão muscular no reto femoral, tá fora, esteve fora, melhor dizendo, agora está liberado já da transição agora para o campo, vai trabalhar naturalmente a partir dessa semana e se torna aí um reforço interessante para esse meio campo. E esse meio campo, meu caro Wilson Cardoso, que tem o Mateuzinho, que tem sido titular, tem feito boas partidas e tem ajudado este América a assumir essa liderança da Série B. Mateuzinho que fala justamente sobre essa liderança, essa sensação por ser o primeiro time aí na tabela de classificação da Série B. Mateus. Sensação muito boa, sensação de alívio, de tranquilidade.
mas sabemos que não pode perder o foco, podemos perder o foco, porque tem muito ponto pela frente aí, temos que encarar esse campeonato aí com muita seriedade. É ter tranquilidade, é saber encarar todos os jogos como se fosse o último jogo das nossas vidas, e não pode ter salto alto, porque todo jogo está sendo difícil, todo jogo é difícil, tem equipe muito boa na Série B, então a gente tem que ter muito foco. 6h25, Mateuzinho, meia do América, conosco aqui no Super FC segunda edição. A América treinou hoje, trabalhos físicos na academia com todos os jogadores, também no campo. O Anderson também comandou um trabalho tático em campo reduzido. E aí, aquele trabalho tradicional para o início da semana. A América vem de 2 dias de folga, né? Então, realmente foi uma sequência aí que o América viveu muito importante até essa quebra agora. Joga só na sexta-feira contra a equipe do Juventude. E aí, meu caro Leandro Cabido, é aproveitar a boa fase do América, a 10 jogos sem derrota, e o Juventude que não vence a 4. E, rapaz, tomou uma traulitada do Oeste, né? 3-0 em Barueri no último sábado. Que passeio. 2-0 só no primeiro tempo, o Oeste passeou em cima do Juventude. E é isso, a gente também tem que analisar também o resultado do Guarani, né? Que não foi um mau resultado, não foi um péssimo resultado. Empatou com o CRB lá em Maceió. Então, jogar lá é difícil. Exatamente. Então, o América jogando muito bem. A gente estava discutindo até durante o nosso programa de sábado que o América estava goleando, né? Ou não estava goleando? Pra mim estava goleando. 3-0 no primeiro tempo e no segundo conseguiu fazer mais um gol. Não goleou? Pra mim, não. Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. Não, claro que não. Sempre tá esse assunto. Então, quando a gente começa a analisar esse tipo de jogo, em que o América consegue fazer muitos gols, que o América consegue ter essa produtividade tão eficiente, é importante demais ressaltar que a qualidade desse time é muito boa, né? Hora de dar tchau, Cabido. Até às 8. Até às 8. Grande Cabido. Um abraço. Um abraço, Cirilo. Valeu, meu caro Hugo Sérgio. 8 horas estamos aí também no Mesa Redonda. Claro. Grande Fegali. Um abraço, viu, meu amigo? Um abraço. Só deixar um abraço também para os nossos participantes. A Claro. live tá bem movimentada hoje. O pessoal falando que alguns aqui ouvindo pela primeira vez, que tá amando, que tá gostando muito. Muito legal. Agradecer mesmo a participação de todo mundo e a audiência. Super FC, segunda edição, apresentação minha, Hugo Sérgio, a produção do nosso Rômulo Fegali, reportagens Lohana Lima, Arthur Moraes e João Vitor Cirilo, trabalhos técnicos dele, Wilson Xodó, coordenação multimídia de Fausto Araújo, imagens da live Sidney Mesquita, coordenação técnica Carlos Penido Carlão, coordenação geral de Rogério Maurício, direção executiva Heron Guimarães. Fique agora com a reunião de primeira com Helenice Laguardia. Aquele abraço, fui! Jornalismo.